Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós nos reunimos aqui diariamente para fazer as duas coisas que mais amamos: ler e aprender sobre o Espiritismo, essa doutrina de luz e amor. E nós começamos com o livro Nosso Lar. A ideia é ler toda a série A Vida no Mundo Espiritual, sendo o primeiro livro da obra este livro, Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E nós já estamos aqui na leitura do capítulo 32. Se está chegando pela primeira vez, retorna nas lives anteriores, tem inteira do assunto. André Luiz recebeu autorização para trabalhar, ou melhor, para observar, e é isso que ele está fazendo lá nas câmaras de retificação. Mas vamos lá, vamos à leitura do nosso capítulo, então, 32, que se chama Notícias de Veneranda. O que será que vem? Vamos lá. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E, observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para o serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna a vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideias de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Então vamos parar um pouquinho. Aqui surgiu a figura de Veneranda, que nós já deu para entender que é ministra da regeneração, né? E eles, vamos lembrar que no capítulo anterior, eles andaram por esse bosque para ir até um dos portões onde havia alguém chamando, pedindo por ajuda, né? Então, André Luiz ficou fascinado com aquele bosque, com aquele caminho de árvores. Então, agora eles estão andando por ali de novo e André Luiz observando tudo, cheio de indagações. E Narcisa, que é a enfermeira que está acompanhando André nestes dias, nesses momentos, estava explicando, né? Que a ministra Veneranda criou ali aquele lugar para conferências, né? Com o intuito educativo, né? Que eles pudessem ter um lugar ao ar livre para ter as conversas, para estudar. Isso que ela está contando aqui pra gente. Vamos seguir então. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei, né? O André Luiz. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasmadamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera
soube que tal Sidera havia precisamente 40 anos. Então, esse projeto já tinha 40 anos, né? E a Narcisa ficou sabendo. Então, quer dizer que ela nem acompanhou o início, né? De quando aquele projeto todo foi implantado ali. Vamos ver. Iniciou-se, então, a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, e inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, ao meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e nas dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Vejam bem, vamos parar um pouquinho. Narcisa está contando que esse projeto da ministra veneranda, há 40 anos, quando foi instaurado, gerou uma repercussão na colônia, gerou aplausos, né, como ela falou aqui, sendo que todos os outros ministérios, né, são 7 ministérios, né, vamos lembrar, todos os outros ministérios também quiseram, tanto que chamaram veneranda pedindo auxílio para instalarem, né, cada ministério conforme as suas necessidades. Então, Narcisa está falando que o mais bonito para ela foi no parque nas escolas, né? Nos parques de educação do esclarecimento, né? Onde ela fez uma espécie de castelo. Mas, para resumir, o que ela quis dizer? Que foi uma forma que eles acharam de dar utilidade e beleza, né? Que no plano espiritual tudo tem que ser útil e tudo tem que ser belo. Não é só por cultuar espaços, eles utilizam, né, para a finalidade de educação e de desenvolvimento. Mas vamos continuar aqui. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença. A ministra idealizou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A esta altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando meu interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador.
né? Ela já havia comentado ali que tem um desses salões especial, que é para quando o governador vem falar para eles, né? A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando em espécie, de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Este salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos, né? Lembra que nós vimos lá no início do livro? Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças do nosso educandário. A maioria dos forasteiros que se hospeda em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer este palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. Então vamos parar um pouquinho aqui para falar desse salão do governador, né? Rapidamente, que é um parágrafo bem extenso. Então ela vem contando, Narcisa está contando sobre os salões naturais. André Luiz questionou sobre a decoração, se é parecida com a decoração da Terra, né? Onde aqueles mobiliários bonitos, desenhados, e Narcisa quis explicar que a ministra veneranda quis manter uma questão natural, como nas palestras, né, onde Jesus falava, se encontrava se reunia. Então os bancos obedecem uma questão quase que natural, quase como que se fizessem parte, né, da natureza. Mas aí ela diz aqui também que requerem muitos cuidados, né, diariamente, semanalmente, e também que cada salão obedece uma linha decorativa, a exemplo do salão do governador, que tem ali as preferências dele, né, do que ele gosta. As flores são mudadas mensalmente e que especialmente no Natal, onde nós encarnados emanamos muitas boas energias, eles as recebem, assim também as transmitem a planos elevados. Então, especialmente no Natal, estes salões ao ar livre são muito bonitos, muito bonitos. E André Luiz está escutando e está encantado com o que está visualizando, né? Então, eles vão seguir, a Narcisa vai seguir explicando sobre os salões. Vai dizer, o salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações à nossa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados, para atender os mais infelizes.
Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério, em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Então, vejam a importância da ministra veneranda que nós estamos conhecendo agora. Impressionado com as informações, assim como nós, né? Adiantei, André Luiz. Como deve ser respeitável essa benfeitora. Você diz muito bem, atalhou Narcisa, com reverência. É criatura das mais elevadas da nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha de mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê. Mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão, na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Então vejam bem, Narcisa está contando os feitos da ministra veneranda, né? Que além do governador, ela é a única em nosso lar que já viu Jesus em esferas acima da colônia. Imagina, e teve uma festa por 1 milhão, né, de horas trabalhadas. Pensem bem, de trabalho útil, 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Um exemplo, né, de trabalho e abnegação à ministra veneranda lá do Ministério da Regeneração, onde André está estudando, analisando, trabalhando, né? E André vai dizer assim: extraordinária mulher, disse eu. Por que não se encaminharia a esferas mais altas? Olha a pergunta de André. Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Então, vamos parar um pouquinho antes de complementar a nossa leitura. Então, o André, um questionamento válido, se ela é tão
né, tá tão mais evoluída já, por que ela ainda não, que ela tá em nosso lar? Por que ela não vai para uma esfera superior? E aí Narciso explica que ela já vive, né, em intimidade, o seu lar, sua residência, vamos colocar assim, já é numa esfera superior. Mas ela atua no nosso lar, tá atuante há mais de 1000 anos porque ela espera alguns espíritos, né, que estão na Terra, se demorando na Terra em sua evolução. Então ela está trabalhando fortemente pela elevação desses espíritos que estão encarnados na Terra, né, em processo de desenvolvimento, de evolução. No seu processo de evolução na Terra, estão se demorando mais que deveria, pelo que ficou subentendido, e Narcisa, com muito amor, Narcisa, a ministra veneranda, com muito amor, está ali trabalhando e esperando. E aí André vai perguntar: como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. E aqui se encerra a leitura do nosso capítulo 32, a notícias de veneranda, né? André ficou sabendo da existência da ministra veneranda, esse ser de tanta luz, ministra do Ministério da Regeneração, né? São 12 ministros, cada ministério ela é um deles. Uma figura muito importante, como a gente viu. Então, alguns conhecimentos bem interessantes, né? Que são dos salões, da natureza, como tudo tem utilidade, eles usam a natureza não só para enfeitar, mas também esse contato, né? O aproveitamento para o trabalho, porque eles falam aqui que exige muito cuidado. Também administra a abnegação, né, desse espírito que poderia estar em esferas mais adiantadas, mas permanece ali em serviço em prol dos encarnados da Terra. Muito bonito esse capítulo, de muito aprendizado, muitas coisas novas pra gente, né? E a gente olha, parece que é tudo fácil, mas quem se arrisca como eu a cuidar de um jardinzinho, cuidar de uma plantinha, né, harmonizar, sabe o quanto é difícil. Imagina só toda essa beleza descrita, o quanto trabalho, o quanto cuidado, né, não exige. Muito bonito, muito bonito. Obrigada por hoje, gratidão à espiritualidade que nos assiste, nos acompanha. Até amanhã, se Deus quiser. Que assim seja.